Quarto ano, hoje nós vamos fazer a aula 9 de língua portuguesa, tá bom? Número 1. Vamos lembrar que o texto Por que as lagartixas perdem o rabo é do gênero texto informativo. Leia como o texto foi construído. Então, tem um esqueminha abaixo. Texto informativo, ele tem um assunto. Nesse assunto tem que ter a apresentação do conteúdo, a explicação desse conteúdo e a conclusão, como que se resolveu. Letra A. Releia o texto Por que as lagartixas perdem o rabo. Enumere os parágrafos. Então, vamos lá. Para relembrar. Vou voltar lá no texto. Então, veja bem. Vocês estão vendo que tem algumas frases que elas começam longe da margem? Não tem uma margem assim bem encostadinha, mas ele tá mais recuado, tá vendo? Então aqui, ó, você já viu? É um parágrafo. O resto são frases. Aí aqui, as lagartixas são de um tipo de lagarto. Segundo parágrafo. A quebra do rabo da lagartixa. Quarto parágrafo. E assim por diante, tá bom? Então, para que serve o parágrafo? Para organizar as ideias dentro de um texto. Um parágrafo não tem que ter uma linha, ele pode ter várias linhas, várias frases, como nós temos aqui, tá? Ele tem que dar conta do que ele é responsável. Por exemplo, primeiro parágrafo, a apresentação do conteúdo. Então, cada parágrafo ele tem uma explicação, ele é uma divisão do texto, tá? Ele serve para separar ou para organizar o texto. Então, é tudo isso que está recuado, tá? São só as linhas que estão recuadas. Esse final, Mara, se, Kiefer, não é parágrafo. Isso aqui é referência do texto, tá? Então, isso aqui não contem como um parágrafo. O último parágrafo vai ser essa parte aqui, ó. Por isso, não devemos fazê-la perder a cauda à toa. Esse é o último parágrafo. E embaixo tem uma imagem da lagartixa sem o rabo e do lado tem 3 linhas. Essas linhas elas só estão aí por conta da imagem, tá? Elas não são um parágrafo. O começo desse parágrafo é ali, ó. Por isso não devemos fazê-la perder a sua cauda à toa, tá bom? Voltando lá para nossa aula. Vocês vão numerar. Pode numerar lá no texto e colocar aqui. Quantos parágrafos tem o texto? Vão colocar, pode ser com números. Tantos parágrafos, tá? Número 2. Essas partes foram distribuídas entre os parágrafos do texto. Vamos analisar cada uma delas a seguir. Assinale a alternativa que completa cada uma das frases. O assunto principal do texto é o quê? Sobre o que trata o texto? Vão ler as alternativas e marcar uma. B. Os parágrafos 1 e 2 fazem a apresentação do assunto e falam sobre. Então, o primeiro e o segundo é a apresentação do conteúdo. Vai explicar sobre o que o texto está propondo, qual assunto que ele está desenvolvendo. Então, daí vocês vão ler as opções e marcar uma só, tá bom? Letra C. Os parágrafos 3 e 4, que trazem a explicação, tratam de. Então, eles vão explicar o quê? Qual explicação eles vão dar? Qual tipo de explicação eles vão dar? O parágrafo 5 traz a conclusão do texto e fala sobre. Então, ele fecha e ele traz um pedido importante. Qual é? Marca uma das opções. Número 3. Leia os textos 1 e 2, que trata do mesmo assunto,
e circule todas as palavras com M antes de P ou B e N antes das outras consoantes. Vocês lembram, acho que há uns 2 módulos passados, tinha uma atividade com a letra M e N. Lembra que a professora falou que o M, quando vocês falam M, podem fazer em casa. Façam junto comigo. M, a minha boca fechou. E quando eu falo N, ela abre. Então, essa, assim, um segredo para que vocês consigam diferenciar, tá bom? Por que as lagartixas perdem o rabo? Como isso ocorre? Para se defender, assim como a maioria dos lagartos, as lagartixas são capazes de soltar a cauda, mecanismo conhecido como autonomia, autovoluntário, própria e tomia, partir, cortar. Elas forçam uma fratura em um ponto específico do rabo, que se desprende de forma indolor e continua se movimentando, distraindo a atenção do predador enquanto foge. Essa estratégia pode ser repetida, porém o rabo ficará mais curto. Se a ruptura da cauda for forçada, por exemplo, por uma faca, uma mordida ou um pisão, a regeneração é completa, ou seja, ela consegue se recuperar completamente. Texto 2. Com estresse ameaçada, a lagartixa fratura o próprio rabo para distrair o predador enquanto foge. Sem estresse, por ter células capazes de formar um novo rabo, o animal sobrevive mesmo quando mutilado. Então, aqui está trazendo as 2 situações que a lagartixa pode perder o rabo. Se é para se defender ou se é com um acidente. Por isso que está falando com estresse e sem estresse. Então, com estresse, ou seja, para se defender, o que acontece com a cauda? Ela volta menor. A cauda se regenera, mas vai perdendo tamanho cada vez que o recurso é utilizado. E quando ela perde por um acidente, a cauda volta totalmente ao normal. Se a cauda for partida por fatores externos, um acidente, né, ela se regenera como o tamanho original. Então, existe aí uma grande diferença entre ser ameaçada e perder a cauda para se defender ou perder a cauda por um acidente. Exercício 4. Então, aqui vocês vão circular as palavras M antes de P e B e N das outras consoantes. Não pode ser no começo da palavra nem no final. Tem aqui, por exemplo, mordida. Não tá nem antes de P e B e nem antes das consoantes, tá? Tá antes de uma vogal, então não vale. Tem que ser apenas nessas situações. Exercício 4. Escolha 2 palavras dos textos acima e elabore uma frase bem criativa. Mas é preciso que seja uma palavra que tenha M antes de P e B e outra que tenha N seguida de uma consoante. Exercício 5. O uso de M antes de P ou B e N antes de outras consoantes. O uso de M ou N. De acordo com as regras da língua portuguesa, antes de P ou B, devemos usar a letra M. Por exemplo, pomba. Se eu tentar falar essa palavra com N, ó, pomba, fica totalmente diferente o som, tá?
O M é uma letrinha mais fechada, a gente fecha a boca para falar. Ó, lâmpada. Em outras palavras, peraí, gente. Com outras consoantes, usamos a letra N. Exemplo, pente, âncora. Observem que no N a boquinha fica aberta. Tenta fechar. Pente. Não dá. O som fica totalmente diferente, tá bom? Número 6. Complete com M ou N e escreva a palavra abaixo. Então, aqui é só falar a palavra ó, melancia. A boca abriu ou fechou? Se abriu é N, se fechou é M. Vocês vão fazer isso com todas as palavras. Exercício 7. Lotérica legal. Complete a tabela utilizando M ou N. Então, vocês vão completar a tabela, marcar um X se a palavra foi completada com M ou N e copiar a palavra completa com letra cursiva, tá bom? 8. Atenção, garotada. Antes do P e do B, só o M podemos usar. E no final da palavra, M também devemos colocar. Então, aqui está pedindo para separar as sílabas e colocar aqui o número de sílabas que a palavra tem. Então, vocês podem usar o esqueminha da palma. Quando vocês estão falando, fala assim, ó, capim. Se vocês baterem palma, vão bater 2 palmas. Quantas sílabas tem a palavra capim? 2 sílabas, ó. A outra, imagem. Eu não posso separar o M do E, tá? Presta atenção no sonzinho. Ele sempre vai estar juntinho. Homem. E assim por diante com todas as palavras, tá bom?